E meus amigos, essa é a segunda live do dia. A Foco, graças a Deus, tem trabalhado muito para trazer o que há de melhor para vocês em conteúdo jurídico. E olha, hoje, nessa segunda rodada, eu vou receber o Rafael Marinângelo para falar dos modelos contratuais FDIC, teoria e prática, para que vocês então possam entender a amplitude do direito e aonde vocês podem chegar com fruto dos seus esforços laborais e de estudo. Então, Rafael já está aqui comigo, deixa eu convidá-lo. Convite, e aí você entra aqui conosco. Enquanto isso, eu vou consultando as bases aqui para avisar que estamos ao vivo. Olha só. Ó, tá tudo certo, Rafael. Aí, boa, garoto, bom dia! Bom dia, tudo bem, Léo? Eu tô ótimo, e você? Também confesso que eu estava um pouco apreensivo aqui, achando que eu não ia Por conseguir quê? entrar. Não, é tão fácil. O Instagram agora teve que limitar, inclusive, as crianças de entrarem no Instagram de tão fácil que é. Para as crianças é fácil, é para os velhos que é difícil, né? Ai, ai. Rafael, muito bem, muito obrigado por estar aqui conosco. Para a gente é uma honra ter recebido a sua obra, especialmente porque ela abre uma outra porta no direito dentro daquilo que entendemos como um direito tradicional. Então, para que os nossos ouvintes que estão aqui ao vivo ou em reprise entendam, começa a contextualizar a sua obra para a gente, por favor. Aonde estamos? Estamos na parte de contratos, estamos dentro do direito civil? Não, Léo, isso é uma parte mais do direito empresarial. Contextualiza primeiro para que a gente possa avançar e despertar o interesse daqueles que nos ouvem. Claro, primeiro eu que agradeço a oportunidade, Léo, e especialmente a editora Foco, que abraçou esse projeto sem nenhum tipo de restrição, né? A Foco ela é sempre muito aberta a novos temas. É difícil contextualizar os contratos FDIC, porque ele caminha em diversas vertentes do direito. Ele Perfeito. caminha na vertente contratual, ele caminha na vertente empresarial, ele caminha na vertente de direito internacional. Para o nosso público entender o que são contratos FDIC, primeiro, não são fundos de direito creditório, né, que a gente sabe Perfeito. que também é denominado por esse acrônimo FDIC. A FDIC é uma Federação Internacional de Engenheiros Consultores, que há mais de 100 anos atrás foi constituída exatamente para poder incentivar e regular e incrementar a atividade da engenharia consultiva. Aí você vai perguntar, mas Rafael, o que isso tem a ver com direito? Tem tudo a ver. Por quê? Porque com base na experiência daqueles consultores, eles montaram contratos padrões de construção. Esses contratos padrões foram, ao longo do tempo, sendo aprimorados, até que se chegou hoje à última versão, que são versões atualizadas e editadas em 2017, que são utilizados praticamente no mundo inteiro. Hoje, a grande maioria, vamos dizer assim, quase toda a Europa utiliza, a África utiliza, a América Latina utiliza esses modelos contratuais de contratos de construção para grandes projetos. E eles são utilizados, eles são tão, eles são tão eficazes que muitas instituições de fomento internacional condicionam o empréstimo de dinheiro para alguma entidade ou para algum governo mediante a obrigatoriedade de uso desses modelos contratuais. Então, vamos lá. Nós temos modelos contratuais, contratos padrão, que foram desenhados para determinados tipos de obra. Então você Perfeito. tem aí o direito, né, entrando na área de engenharia, porque você tem que conhecer engenharia, você não precisa ser um engenheiro, mas você precisa conhecer o negócio da engenharia, como funciona uma obra de engenharia, porque a partir daí você consegue escolher o modelo contratual mais adequado. Olha que interessante. Um padrão já, então. É um padrão. E ele é interessante, Léo, porque assim, a FDIC, ela compreende que cada projeto é um projeto e que cada país é um país, né? O contrato não vive no vácuo, ele
se insere dentro de um ordenamento jurídico e, de algum modo, ele tem que estar compatível com esse ordenamento jurídico. Então, o que eles fizeram? Eles elaboraram um contrato que tem as condições gerais, que são os padrões propriamente dito, e que se recomenda mexer o mínimo possível, ou se for mexer, que se mexa por algum especialista em contratos FIDIC, e as condições particulares, que são exatamente aquelas que vão detalhar, né, a relação contratual entre as partes, quem serão as partes, e também, eventualmente, acomodar as condições gerais às peculiaridades do projeto ou mesmo ao ordenamento jurídico vigente. Que maravilha. E, Rafael, ah, é- tem tanta característica que eu fiz uma leitura para soltar na sexta-feira, onde você fala de Yellow Book. E o Yellow Book ele faz uma menção ao Red Book. Então, assim, olha a riqueza, né, do que temos em termos de conteúdos. E na questão do Yellow Book, ele justamente fala de uma imprevisão, uma imprevisibilidade que pode existir ali no orçamento de uma obra, né? Ou seja, é um livro que abre um leque de opções de trabalho para um grupo de advogados que até então passaria ao largo, imaginando que um contrato de uma obra de engenharia, seguiria um modelo padrão de um contrato de direito civil. Ou seja, é uma outra ponte para um outro lugar, um outro universo que o direito está pouco familiarizado, não é? É verdade, é uma área muito específica, né? Nós temos, sim, alguns profissionais que entendem de contratos de construção, mas o Brasil, ele sempre foi muito peculiar nos contratos de construção. Ele, claro, bebia de algumas fontes estrangeiras, a partir dessas fontes estrangeiras montou alguns modelos contratuais que nós temos aqui no Brasil, mas são modelos muito díspares. Modelos que, na verdade, não, a gente nem pode chamar de modelo, né? Vamos dizer assim, conceitos, acho que é melhor. Então, assim, eles têm conceitos de contrato que nem a gente chama de empreitada integral, quem estuda direito administrativo sabe disso, conceitos de empreitada normal, enfim, conceitos de EPC, mas assim, cada contrato tem uma cara. E vira e mexe, exatamente por não ter uma padronização, esses contratos são recheados de ambiguidades, de contradições, que ao final resultam em litígio, né? E os modelos contratuais FDIC, eles, ao longo desses 100 anos, eles vieram se aprimorando exatamente para ter uma redação extremamente justa com relação às partes. Então, ele forma contratos que não são contratos de rivalidade entre as partes, mas colaborativos, e não vão entender aqui colaborativo como duas partes que se dão as mãos e juntos, felizes, vão passear pelo campo. Não é isso, são contratos colaborativos no seguinte sentido: são contratos em que as partes têm deveres e obrigações para com as outras, de tal modo que o projeto, que é o interesse maior, né, o interesse fim e último de um contrato de construção, a obra, o projeto, que ele ocorra da melhor maneira possível, no prazo, com a qualidade e com o custo que foi prospectado. Então, essas cláusulas todas, elas são desenhadas de tal modo que elas não contêm ambiguidades, elas têm todo um regramento de como deve ser trabalhada as questões, exatamente quais são os papéis de cada uma das partes. Nós temos uma figura que para nós é absolutamente desconhecida, que é a figura do engenheiro, que é um sujeito que vem como um representante do dono da obra e, ao Sim. mesmo tempo, como um pré-árbitro de determinadas disputas. Enfim, é uma riqueza enorme, né? O mais interessante de tudo isso, Léo, é que eu, em 2014, conheci esses contratos e no Brasil praticamente ninguém falava deles. Era raríssimo alguém ter ouvido falar de um contrato FDIC. E a gente Ainda é. ainda é, mas era mais ainda. E ninguém usava o contrato FDIC no Brasil. Absolutamente não tinha essa perspectiva. E eu fui num workshop no exterior, conheci um professor, o Lucas Klee, e a gente fez um livro juntos, foi publicado aqui no Brasil. E o livro, infelizmente, não teve saída, porque ninguém entendia, ninguém conhecia, ninguém sabia, etc. Mas de 5 anos para cá, está havendo um movimento de uso
dos contratos FDIC no Brasil, sobretudo quando os projetos vêm sendo financiados por bancos internacionais. E aí, como meu livro primeiro era muito antigo, porque ele falava dos modelos de 1999 e nós já tínhamos os modelos de 2017, surgiram outros livros, por exemplo, surgiu um modelo contratual específico para obras subterrâneas, que também não havia quando eu tinha escrito o meu primeiro livro. Eu, baseado naquele livro, com a permissão do Lucas, fiz esse novo livro que foi acolhido aí pela editora Foco, que me deixou muito contente. E eu tenho recebido no Instagram todo dia, aonde eu compro, aonde eu compro, Que aonde eu legal, que legal. o que demonstra que o livro agora ele chegou no momento certo, né? Sim, Aquela minha primeira iniciativa, ela não chegou no o mercado brasileiro não estava maduro para isso. E agora essa iniciativa aqui chega extremamente bem recebido, bem recepcionado, o que me deixa muito contente, porque se o Brasil quiser participar do mundo, né, em termos ele de tem que se adaptar. em termos de mercado, no mercado da construção, ele vai ter que se adaptar a essas melhores práticas que são utilizadas hoje. Pra você ter uma ideia, Léo, e aí eu prometo que eu dou um tempo aí para você fazer suas De considerações. jeito nenhum, eu tô adorando, porque o tema é tão novo. Tudo que você fala, eu tô acrescentando, tô absorvendo tudo aqui. Você ter uma ideia, esses modelos contratuais FDIC, eles serviram para a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra, para o processo de reconstrução da Europa Oriental, depois que caiu o Muro de Berlim, e aí eles entraram na economia de mercado, então teve muita coisa para ser feita, muita atualização de infraestrutura, né? A infraestrutura da Europa Oriental era uma estrutura mais antiga por conta do regime que vigorava ali, então também foi utilizado. A China é uma profunda utilizadora desses modelos contratuais, e a América Latina também. Nós temos, por exemplo, o Peru. O Peru é um país que usa demais modelos contratuais FDIC, usa muito bem. O Chile usa muito bem. Então, assim, o Brasil tem que reconhecer, né, a importância dos contratos FDIC para o mercado, para que ele se torne um player mundial, internacional, né, e não aqueles contratinhos que a gente tem aqui. Enfim, mas tem uma série de coisas ainda que a gente vai ter que discutir, porque a nossa lei 14133 ela impõe uma série de restrições. Então, hoje, o FDIC ele só é possível na medida em que seja um contrato financiado por um banco internacional e que, portanto, tem aquela autorização da lei de que nessas condições aí a lei 14133 ela não se aplica, se aplica o procedimento da instituição financeira A que instituição financeira. é, E aí você abre duas janelas aqui para fazer menção ao prefácio, feito pelo Frederico Rabelo, que é engenheiro civil especialista sênior de licitações do Banco Mundial desde 2006. Ele traz assim: esse livro lança luz sobre um tema obscuro, não só no Brasil, mas também nos outros 20 países em que trabalhei. Por que contratante e empreiteira entram no contrato como adversários? É preciso que deixemos de aceitar como normal que projetos de infraestrutura e construção civil são lugar de desavenças onde o contratante quer contratar pelo menor preço possível, transferir todos os riscos para a empreiteira e, mesmo assim, que a obra seja entregue no prazo e no preço inicialmente pactuados. É um capítulo tão rico, conta tanta história desse modelo contratual e de como o livro vai justamente guiar o operador para essa jornada de conhecimento, que eu não poderia deixar passar ele aqui antes da gente falar do nosso sumário. Me conta uma coisa. Primeiro, mais importante do que tudo, Marilângelo, para quem for comprar o livro no site da Foco, eu já deixei aqui, vou fixar agora o seu cupom de desconto, que é o Marinângelo20. Vai lá no site da Foco, usa esse cupom de desconto, tenha 20% de desconto sobre a obra e ainda baixe a degustação gratuitamente para conhecer as primeiras linhas de cada um dos 11 capítulos que o Rafael preparou para gente. Então, Rafael, que normalmente eu faço aqui nos nossos encontros? Eu vou passando pelo nome dos capítulos para que aqueles que nos ouvem em reprise, ao vivo, no Spotify, conheçam da estrutura da obra. E aí, se você achar, Léo, peraí, tem um ponto aí que é muito importante no artigo, no capítulo 5, que é a gente falar dos princípios lex construciones. Aí você me interrompe, beleza?
Tá bom. Eu posso fazer só um agradecimento, eu preciso fazer, Léo, Deve. porque o Frederico, a, a vida assim, a gente vai encontrando pessoas que a gente nem imagina, e eu encontrei o Frederico num congresso, e automaticamente nos demos muito bem, assim, ficamos muito amigos e começamos a conversar, a trocar muitas ideias, etc e tal, né? E o Frederico é um profundo conhecedor de contratos FDIC, realmente ele entende demais de contratos FDIC. Então foi muito rica a troca de experiências com ele ali, porque ele tinha muito a prática, né? Claro, conhece a teoria, mas também tem muito a prática, porque ele trabalhou em diversos contratos, e isso me ajudou a tirar algumas dúvidas que eu ainda tinha, por ter, enfim, atuado apenas no campo conceitual, que a gente não tinha um contrato FDIC no Brasil, e ele fez esse prefácio absolutamente generoso. Eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Fred, porque ele realmente é um cara muito, gosto muito dele, um cara muito especial. E a gente continua trocando figurinha e tentando achar soluções para outras coisas. Isso, para quem gosta de estudar como eu, é extremamente enriquecedor. Então, só gostaria de fazer realmente esse adendo aí, com o perdão do abuso. Muito bem, está mais do que feito e com certeza ele receberá de algum modo. Se você me der o Instagram dele que antes do final, eu marco ele na hora que eu for salvar o vídeo. Mas vamos lá, o sumário. FIDIC, Federação Internacional des Engenheiros Conselho. Eu não sei falar francês, viu, Léo? Nem eu. Eu já traduzo de português. É a Federação Internacional dos Engenheiros Consultores. Então, o Então, Conselho Consultor, pronto. Que aí você vai contar justamente a história da isso, eu conto federação como e ela de como. surgiu. É. Perfeito. O capítulo 2, a estrutura lógica dos modelos contratuais FIDIC, ou FIDIC, como você fala, né? Assim, os brasileiros falam FDIC, os estrangeiros falam FIDIC. É uma questão, FIDIC, tanto faz. tá bom. Capítulo 3, condições gerais dos contratos FIDIC. Isso, Cap... esse é o modelo propriamente dito. Né? Quando eu Perfeito, falo condições gerais, é aquele que você vai lá e compra e já está lá impresso direitinho como é que vai funcionar, todo o regramento contratual. maravilha. Uhum. Obrigações e papéis partícipes dos contratos FIDIC, que é o capítulo 4. Uhum. O capítulo 5, os contratos FIDIC no contexto do direito internacional privado. O sexto, a alocação de riscos nos contratos FIDIC. Esse é muito importante, Léo, me permita, Claro. porque assim, como o próprio Federico coloca naquele trecho que você leu, é muito comum você verificar uma alocação de risco desequilibrada. Então, sempre, né, uma coisa meio, parece, parece quase cabalístico, mas assim, o contratante não quer assumir nenhum risco. Ele joga para o contratado, que é a empreiteira, todo o risco possível, Sim. imaginável, ainda que seja impossível. Ainda que seja impossível, né? Isso não é problema meu, né? Exato, isso não é problema meu. E ainda por cima quer o menor preço. Então, assim, é uma equação extremamente complexa. Os contratos FIDIC, eles trabalham uma alocação justa, porque eles entendem o seguinte: não adianta eu sobrecarregar uma das partes com todas as responsabilidades, porque o resultado inexorável disso é a não realização do projeto. E é verdade, né? Então a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, os nossos contratos normalmente são assim, extremamente leoninos em desfavor do contratado. O que acontece no final das contas? O cara até consegue executar a obra, a gente sabe que ele consegue, não do jeito que ele gostaria, e depois ele faz reivindicações milionárias dizendo: olha, eu até fiz, mas eu tive tanto prejuízo aqui, que você jogou nas minhas costas e na verdade foi você que causou para mim, que agora eu quero cobrar esses prejuízos. E isso é palco para inúmeras disputas, são disputas milionárias que abarrotam o judiciário, abarrotam as câmaras arbitrais, e não é benéfico para ninguém. No final das contas, ainda que a empreiteira, né, o contratado, consiga recuperar alguma coisa, o custo para se recuperar isso, o prejuízo de ter que bancar a obra, enfim, é uma série de variáveis aí que são extremamente importantes e que o FIDIC tenta equalizar e, ao meu ver, ele equaliza de uma maneira muito, muito adequada. Com certeza. A gente vai então para o capítulo sexto, sétimo, que é o preço da obra. Uhum. Oitavo, prazo e término dos contratos FIDIC. Nono, reivindicações.
Capítulo 10, gerenciamento das reivindicações. E o 11º, solução de conflitos nos contratos físicos. Deve ser a parte mais leve do livro. O que eu procurei fazer nesses 11 capítulos, Léo, é de algum modo refletir a estrutura do próprio contrato FIDIC. Né? Então, se você for olhar lá, quando eu falo de preço, quando eu falo de prazos, quando eu falo de reivindicações, quando eu falo de como fazer as reivindicações, enfim, o livro acaba sendo um roteiro para quem quiser ler um contrato FIDIC, que é difícil de compreender, porque ele usa muitos termos técnicos de engenharia, faz muita referência cruzada, então ele fala de uma cláusula fazendo referência a duas ou mais cláusulas. Então, assim, não é fácil. E aqui o leitor terá a oportunidade de ter um roteiro que o auxilie a compreender os contratos FIDIC. Maravilha. Rafael, só posso agradecer a sua presença aqui nesse nosso encontro virtual, um encontro que tem por objetivo expandir os horizontes da sua obra, desejar que ela ganhe todo o mercado que você esperou um dia no lançamento da primeira versão e que a gente esteja aqui para fazer o lançamento de outras edições que vão, inclusive, acrescentando outras questões relacionadas ao direito e aos contratos FIDIC, quem sabe frutos de decisões de tribunais, enfim, estamos aqui para manter a sua obra viva. Muito obrigado por ter escolhido a Foco. Imagina, eu que agradeço demais a Foco, a você, a Roberta Densa, que é uma amiga de longa data, né? Vocês da Editora Foco têm lançado obras absolutamente imprescindíveis aí para o mercado, interessantes, inovadoras, de qualidade, o que é muito importante. Então, fico muito feliz. E sim, esperem, porque assim, com a prática aqui, eu sou consultor de diversos contratos FIDIC no Brasil, que estão aí rodando, tem muito aprendizado e eu vou querer compartilhar com todos aqueles que assim desejarem, e eu farei por intermédio da Editora Foco, certamente, que foi aquela que abraçou com tanto carinho esse projeto. Com certeza o faremos, Rafael. Muito obrigado. E a todos que nos acompanharam ao vivo em reprise, fiquem com Deus, com saúde e acompanhem os nossos lançamentos aqui na Editora Foco. Um grande abraço. Vamos prosperar junto. Isso aí. Um abraço a Valeu. todos. Obrigado.